Shabbat Shalom, Reverinho. Shabbat Shalom, Legolan. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Estamos em mais um Shabbat, onde nós vamos estudar a Palavra do Eterno. E a porção semanal deste Shabbat fica em Shemot, que é Êxodo, 25:1 a 25:19. A porção desta semana é a porção Terumá. O que seria Terumá? A Haftará fica em Melechim, Aleph, 1 Reis, 5:12 a 6:13. E a Brit Hadashah fica em Ivrim, 8, de 1 a 13. Ivrim, Hebreus. Você está no canal Perfeita Ordem, o meu nome é Gutenberg Moraes e nós vamos para mais uma porção da Palavra do Eterno. Você pode também acompanhar essas paraxás pelo perfil do Facebook Berg Moraes. Lá nós temos mais conteúdos além apenas das porções semanais da Torá e dos escritos na Tzarim. Então vamos ao texto. Davar el Benei Israel veikuli terumá meet kolish asher yedivenu livu tirchu et terumati. Habló Adonai a Moshe diciendo, Vaydavar Adonai el Moshe lemur, habla a los Bene Israel que traigan para mí una ofrenda. Las terumás, ou seja, oferendas, tomadas de ellos serão de ouro, prata e bronze. Vezot haterumá asher tikhu meitan zahav vashesef une rochet. Relou azul, púrpura e escarlata, linho fino, pelo de carneiro. Pieles de macho, cabritos, teñidas e pele fina, madeira de acácia. Ou seja, aqui nós estamos vendo a preparação para o Mishkan, para o tabernáculo, o Beit HaMikdash. Então, o Eterno, ele pede que Moshe peça aos filhos de Israel uma oferenda, uma oferta para a construção desse tabernáculo. O interessante é que ele vai descrever em todo o texto aqui, você vai ler, todos os utensílios e a forma como o Eterno mostrou a Moshe na porção passada que a gente estudou, como esse tabernáculo tem que ser feito, medida por medida, modelo por modelo. E Moshe o constrói exatamente como ele vê ou como é mostrado a ele no monte. E Moshe então pede, olha, precisamos desses utensílios para a construção do tabernáculo.
Vamos nos reportar para os dias de hoje. O sistema religioso continua pedindo dinheiro, ofertas, para construção de seus templos. É interessante. Quando lá atrás o Eterno, né, fez um templo, ele não disse que iria habitar neste local. Ele disse: você faz essa tenda, né, ou seja, coloca a Brit, né, ou seja, a Aaron Brit, a Arca da Aliança, nessa tenda, e eu vou falar ao povo através da lei, como se fosse um teste. Ó, quero ver se esse povo realmente quer me ouvir. Mas o povo já tinha dito que tudo o que o Eterno determinasse, eles iriam fazer. Mas aí está. Bom, então nesse caso, vamos ver que se eles vão me dar uma oferta voluntária. Era voluntária, ele não determinou quanto se podia dar. Há cães gulosos nos dias de hoje que determinam oferta voluntária, mas dizendo qual é o valor da oferta. Então, se você diz o valor da oferta, ela não é voluntária, é uma obrigação, ela está determinada e não é voluntária. Tem muitos aí, mas o gado está tão inerte, né, tão adestrado ao engano, que não percebe as artimanhas, né, dos verdugos que os controlam. Então o Eterno pede essa terumá, né, e o povo, né, dá com todo o prazer e dão até demais, coisa que acontece hoje é que o povo continua dando e nunca para, mas naquele tempo, para aquela casa lá, para aquela tenda, quando chegou um determinado momento, Moshe diz assim: para, vocês já deram demais, não precisa mais, isso aqui já é o bastante, chega. Mas hoje não. Hoje a medida desses homens nunca acaba. São sanguessugas, me dá, me dá, me dá, me dá. E vamos construir templos de pedras. Essa é a desculpa que a obra da entidade que eles seguem, que não é a minha, né? Eu não sigo, quero deixar bem claro, que eu não sigo o ídolo romano ou o ídolo que os católicos e evangélicos seguem, né? Porque evangélico é hipócrita. Evangélico fala do católico que segue estátuas, que se adora diante das estátuas. Mas o evangélico, né, se prostra diante do nome dessa estátua, Jesus Cristo. Então ele é hipócrita, ele é engano, ele é outro gado sendo enganado, gado incauto, né? Eu chamo de evangélicos, analfabíblicos, né? Porque diante da estátua não pode se prostrar, mas diante do nome da estátua, que é um nome que não é o nome do verdadeiro Messias, diante do nome dessa estátua eles se prostram. E ainda acham um pouco, são mais hipócritas ainda, porque os católicos, eles pedem bênção aos padres, beijam a mão dos padres e seguem seus rituais, fazem suas quermesses, né? E a Igreja Católica, ela não é, né, tão hipócrita, feita evangélica, né? É a filhinha sendo doutrinada pela mamãe, as evangélicas filhinhas sendo doutrinadas pela mamãe católica. Porque quando chega na festa lá do santo padroeiro, quando tem aquela festa lá de rua, a própria Igreja Católica chama de festa profana. A Igreja Evangélica não admite isso, que as festas deles sejam festas profanas.
Eles estão fazendo festas ao ídolo romano chamado Iesucristo. É um nome pagão, um nome romano. A gente sabe que esse nome é pagão, está caindo no desprezo, né? A própria igreja está esculhambando com esse nome, que é para colocar outro nome no lugar, porque está bem perto. Então, temos que desprezar esse nome, tornar ele vão, falso, medíocre, em desuso, para que possamos colocar outro, que é aquele que Paulo descreve lá em Tessalônica 1 e 2. Filho do iníquo, que vai dominar o mundo, trazer uma só religião, uma só moeda e um só governo. E o caos vai ser implantado para que o povo clame por um governo único, e quando esse serzinho aparecer, todo mundo vai adorá-lo, porque ele vai trazer, entre aspas, paz à terra. Só que a palavra paz deriva da palavra poder. Então só se obtém a paz exercendo o poder. Esse sempre foi a metodologia dos impérios, babilônico, assírio, grego, romano, e agora os governos espalhados aí pela terra. Então, voltando a Paraxá, Moshe diz: para, chega, já deram demais. Mas o sistema religioso diz: não para, nunca vai ser suficiente, vocês têm que dar e dar. É igual a sanguessuga lá de Provérbios 30. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. A terra, ela nunca vai dizer basta, para a água que cai sobre ela. Ela sempre vai chupar a água que cai sobre ela. Então, são esses homens. Nunca eles vão dizer: chega. E a obra do ídolo deles é construir templos de pedras. Mas essa é a desculpa. A obra deles mesmo é catequizar você, tornar você escravo, para que eles possam lucrar em cima de você e ter o que você não tem. Casa boa, comida boa, carros ótimos, aviões, fazendas, iates, apartamentos, viagens para o exterior, coisa que você não tem. Agora eu te pergunto: quais dos talmidins, dos discípulos de Yeshua, pregaram isso, morreram ricos? Quais dos profetas morreram ricos? Esses homens não querem nem pisar no chão, eles querem pisar na tua cabeça. Querem não, vivem pisando na tua cabeça. E você, como um idiota, continua indo lá botar dinheiro na sacolinha dele. Lê lá em Atos. A Kahal, que era a congregação, ela se reunia aonde? Mas naquele tempo não podia. E por que hoje pode? Hoje pode, porque pagam impostos. Naquele tempo não podia. A Kahal, que era a congregação de Yeshua, se reunia nos porões, nos quintais, nos sobrados. Tem lá dizendo sobrado da casa da mãe de Pedro, ou da sogra de Pedro. Hoje não, hoje temos templos suntuosos que valem 600 milhões de reais, 1 milhão de real, vidros coloridos, ar-condicionado, legal. Vai na África, lá onde está se precisando fazer a obra. Sabe quanto o sistema religioso arrecada só no Brasil? Por mês? Mais de 60 milhões de reais por mês. Isso dá mais de 22 bilhões de reais ao ano. Isso são dados do IBGE, do que o sistema religioso arrecada. Só no Brasil, 22 bilhões de reais. Eu sou a favor que essas instituições, que dizem que são instituições não lucrativas, chamadas igrejas, paguem impostos, porque elas vivem, elas vendem, elas têm uma matéria-prima, elas criaram um produto para lucrar em cima, que é esse evangelho de Jesus Cristo.
que é as boas novas de Yeshua deturpada, adulterada. Então, esse produto tem que se cobrar imposto em cima dele. Mas sabe por que não cobra? Porque no tempo da eleição, todo curral evangélico e católico vira um vira um curral eleitoral. Eles vendem o voto de seus súditos, das suas, não é ovelha, né? É gado, né? Dos seus cabritos para 5, 6 políticos diferentes. Eles não só vivem da lã das ovelhas, se é que são ovelhas, eles vivem do sangue, eles bebem o sangue. Então eu não chamo nem de ovelha, eu chamo de gado, né? Porque do gado, do boi não sobra nada, nem o cocô. Até no cocô eles lucram. É isso que esses cães gulosos chamados de pastores e padres fazem com... Agora, quando chegam eu ou outros tantos, né, que falam a verdade, somos taxados como loucos, discriminados, né? Hoje a Bíblia está aqui, ó, muito fácil, vários aplicativos, né, várias versões em várias línguas. Não estudem, não sai do paganismo, não sai da escravidão quem não quer. Você acha que vai comprar sua salvação com vinhozinho, pãozinho, senta, levanta, vai para casa, dá o dízimo? Não vai não, que a porta é estreita. E se só fosse isso, a porta estaria muito larga. Então, voltando para a porção desta semana, o Eterno ele pede uma prova material, se esse povo realmente quer, né, que ele seja, né, o seu líder, e o povo dar de bom grado, né, tudo aquilo que eles ganharam, ou porque quando eles saem do Egito, eles saem com ouro, com a prata, aquilo ali eles não ganharam não, aquilo ali é a indenização, por muitos anos, por séculos de trabalho forçado. Todos os utensílios são recolhidos, a prata, o ouro, a pele, o texugo. E aí o Mishkan, que é o Beit HaMikdash, ele é erguido. E o processo, né, o final desse processo, nós vamos concluir na próxima porção, né? Depois dessa, mas leia o texto, examine. É uma leitura chata, cansativa, que ninguém gosta de ler. O povo só gosta de ler historinha e milagres, né? E só aquela partezinha, não lê o contexto. E aqui você tem, né, todos os requisitos que é preciso para a adoração ao Eterno. Como Shaul disse, né, as coisas passadas só são sombra das coisas futuras. Está ali a Arca da Aliança, né, a Brit de Aaron, né, está ali, né, o altar do incenso, está ali a menorá, está ali o altar do sacrifício. Cada detalhe, né, se você estudar direitinho, você vai entender, né, o porquê de cada detalhe. Para hoje, para que você se aproxime do Eterno, é preciso que ao seu redor tenha todos aqueles utensílios. Mais detalhes sobre essa porção, terumá, você tem que voltar 2, 3 anos atrás aqui no canal. Volta lá atrás, vê a primeira porção, meu primeiro vídeo sobre a porção terumá, que eu trago ela detalhadamente, tintim por tintim, ok? Essa foi a porção de hoje, porção terumá, que é a porção da oferenda, do Mishkan, do tabernáculo, onde Moisés começa a construir a tenda onde
E o Eterno falava. E aí mais para frente, né, nós vemos o rei Davi, Meler Davi, reclamando, né, ele era um pouquinho, né, hipócrita, ele não era perfeito. Pai, eu moro em palácio, em pedra. E aí o sistema religioso interpreta isso, né, erroneamente. Mas tu mora em tendas. Opa, peraí. Eu tenho que dizer, não é assim não. Eu moro ali, não. O céu, o domo, é o estrado dos meus pés. E não aquilo ali. Vai estudar a Torá, rei Davi, né, para entender o que é aquilo ali. Mas no coração de Davi, a intenção era boa, mas o Eterno diz assim, você não vai construir casa para eu habitar mesmo, porque eu não habito em templos feitos por mãos de homens. E quando chegamos em Atos, está ali, né, Estevão, Talmide Estevão, dizendo a mesma frase, o Eterno não habita em templos feitos por mão de homens. E ele é apedrejado por conta disso. E hoje você é doutrinado a orar, sua oração só chega no céu, né? Falando, né, na linguagem pagã, sua oração só chega no céu se você estiver dentro do templo, dentro da igreja, da empresa. Né? Tanto que na fraudemia, falsemia, né? Lá atrás, que o povo teve que usar, ficaram tristinhos. Eles iam para a porta do templo, né, se ajoelhar como bando de hipócrita, aquela turminha que Yeshua denuncia, que o nosso Salvador denuncia, que vai para a praça bater no peito e dizer que é santo, foram para a porta dos templos lamentar porque não podia entrar nos templos, porque o governo não deixava entrar nos templos, para fazer o ritualzinho deles lá e dizer que eles são santos, orar, só podia orar dentro do templo. O que foi que Yeshua disse? Entra no teu quarto que o Pai te ouve. Bando de hipócritas, né? Estão pagando e vão pagar muito mais, né? Vai vir aí mais opressão, mais aperto. Ele vai começar a peneirar, né? Mas esse povo acha que antes da peneira vão subir para o céu. Só se for, né, agora nesse evento que nós vamos ter aí, que é a inversão dos polos magnéticos. Aí sim eles vão flutuar, mas depois vão cair, né? Sobe e depois desce. E muitos vão morrer. É mais um extermínio. E eu nem posso falar essas coisas aqui. Então Estevão é morto por denunciar essa prática. Porque naquela época o judaísmo, né, porque o cristianismo era a religião de multifaces. Ela saiu pegando, né, doutrinas, preceitos e dogmas de várias religiões, e Constantino fez isso e criou o cristianismo. E você é evangélico, você é filhinho de de Constantino, não venha dizer que não. Você é filhinho de Constantino e seguidor de Martinho Lutero. Você não é seguidor de Yeshua, não. Você é seguidor de Martinho Lutero. Assim está nos estatutos de várias denominações evangélicas. Eles dizem que não. Podem até ter mudado, porque a gente descobriu, né? Aí mudaram, mas são seguidores, porque eles seguem as regras de Martinho Lutero e não as de Yeshua, que são totalmente diferentes. Então, fique no paganismo se você não quiser viver a verdade, porque viver a verdade não é fácil, é difícil, mas quando você começa a viver, você se sente livre, então ela não se torna mais difícil. Difícil é aceitar, porque a sua mente não quer aceitar. Davi constrói, Nabucodonosor vem e destrói.
Herodes Antipas constrói de novo para agradar, ele era um construtor, e aí Tito vem e destrói de novo, e aí está em Daniel 9:10, 10:9, se não me engano, ele retira o sacrifício e lança a verdade por terra, destrói os sacrifícios, aí fica lá só a base do templo que eles chamam de Muro das Lamentações. Mas estão construindo outro, vão construir um metrô, que é para dar acesso, né? Ou seja, aquelas peregrinações de várias religiões, porque Jerusalém é uma cidade mística, né? E a guerra é muito grande, né? Entre todas as religiões para ter a posse territorial, né? Aquela posse, ter a posse daquela porçãozinha de terra ali, né? Ter os direitos, né? O domínio daquela porçãozinha de terra, achando, né? Que ela ainda tem algum poder, quando o Eterno já tirou, né? Já desistiu disso e colocou a Torá nos nossos corações. Então, o templo que o Eterno vive hoje são os templos feitos por ele, perdão. Mas não é o homem, não está falando do homem que foi feito por ele, da criatura homem, né, da humanidade, não. Tá falando do ser transformado, do ser que fez techuvá, que fez retorno, que cumpre mandamento. É nesses templos que o Eterno habita. Um ótimo sábado a todos, né? Um Shabbat Shalom que está começando. Né? Obrigado por assistir. Né? Às vezes chato, às vezes engraçado, né? Às vezes até louco. Né? Ué, Yeshua levou o nome de endemoniado, né? De bebarrão, de comilão, quanto mais eu. Se eu não receber esses adjetivos, eu não sou digno de carregar o madeiro. Não é assim? Então, se você não quer, fica aí quietinho na tua religião e depois aguarda o julgamento. Shabbat Shalom a todos. Vamos recitar Birkat Kohanim para encerrar essa porção de hoje, que não li nada, né? Foi só pancada no sistema religioso. Yevarechecha Adonai veish mirecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka itzah Adonai panavelecha veiatzelecha, Shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. E vedetut vet haimet, vehaimet teshaher et her. Esse é o dom de línguas. É aquele que você fala e você mesmo interpreta. Ou se tivesse alguém aqui para interpretar para mim, para você, mas o que eu disse eu vou interpretar porque eu estudei, o Eterno me deu um dom, né? Que é o dom de estudar línguas. Eu não sei muito, sei pouquinho, né? Mas aquilo que eu falo, eu traduzo. Vedetut et haimet, vehaimet teshaher et her. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui no próximo semana, no próximo vídeo, falando das coisas do Eterno, da sua palavra. Shabbat Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom.